Olá, sejam bem-vindos. Já estamos abrindo a nossa live da noite de hoje. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, mais um início de um novo mês, aonde a gente pode ter alegria de aqui, mesmo distante fisicamente, a gente poder se encontrar um pouquinho, realizar estudos, reflexões tão importantes para as nossas vivências, para os nossos dias. Então, a nossa saudação a todos vocês que estão chegando aqui comigo ao vivo e que vão ficar comigo até o final desta conversa, desse estudo, a saudação da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se bem, espero encontrá-los com saúde, espero encontrá-los na santa paz do Mestre Jesus. E então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura para os estudos da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que, em especial nesta Sexta-feira Santa, esteja conosco, que estejamos receptivos às mensagens e reflexões desta noite, e que os espíritos amigos aqui da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, o diretor espiritual dessa instituição, dê então por aberto as explanações doutrinárias dessa noite. E alegres, felizes pela oportunidade do reencontro, nós então damos por aberta a nosso estudo, a nossa atividade dessa noite. Que assim seja. Muito bem! Queridos amigos, queridas amigas, que bom ter um monte de gente, eu vejo o rostinho de um monte de gente aqui comigo hoje. É uma alegria, uma satisfação. A Sociedade Espírita Jesus de Nazaré os acolhe com muita alegria, muito amor. Outros palestrantes têm lives na nossa página. Vão lá, fica o convite para que vocês busquem na página, escutem no momento oportuno, são 15, 20 minutos que cada um traz uma mensagem, traz uma palavra de ânimo, de coragem para o enfrentamento desses dias difíceis. E a gente procura então interagir com vocês, vocês podem ir, eu convido que podem ir escrevendo nos comentários, a partir do que a gente vai falando, vocês vão ali escrevendo o que vocês pensam, como vocês estão vendo esse assunto, qual é a sua ideia, sinta-se à vontade para fazer. E também a gente já faz o convite para que vocês nos chamem no Messenger, chamem a página do Jesus de Nazaré, para que vocês possam saber sobre os estudos que a gente tem aqui na casa. Tem muitos facilitadores fazendo estudos online pelo Google Meet, então vocês podem também entrar no grupo de estudos e também começar essa caminhada de aperfeiçoamento individual e espiritual. Fica o convite para a realização do Evangelho, que vocês possam também nos chamar para saber como que faz o Evangelho no lar, que ele é extremamente importante para nos fortalecer. Então ficam esses convites da nossa página e de todos os palestrantes que estão aqui, que vos falam vários dias da semana. Hoje, para a noite de hoje, uma sexta-feira santa, né, pelo calendário cristão, aonde a gente lembra uma situação, um acontecimento muito triste de Jesus. Eu não podia deixar de falar desse acontecimento, que dois apóstolos caminhavam e seguiam por uma estrada. E eles estavam tristes, eles estavam abatidos. E eles dissertavam sobre os últimos acontecimentos, que era o fato de Cristo ter sido, crucificado. Eles estavam muito melancólicos e eis que uma terceira pessoa chega até eles e escuta e pede para eles: o que vocês estão conversando? E eu vou ler na íntegra esse pequeno trechinho extremamente importante que fala exatamente do momento que a gente está vivendo, que vem do Evangelho de Lucas, que diz assim, Lucas capítulo 24.
Eis que 2 deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, distante de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido. E sucedeu que enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E disse Jesus para eles: que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhais? E aqui a gente começa a nossa reflexão dessa citação do Evangelho de Lucas, que fala exatamente das dores de 2 seres que muito amavam, estavam tristes a partir desse acontecimento do Cristo que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos agora passando por essa dor, a dor do Mestre que foi ao Calvário e nossas dores individuais. Então nós vamos trazer essa citação linkada com uma reflexão que Emmanuel, no livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, nos traz uma reflexão sobre o bom combate. O que será que Emmanuel quer nos dizer e quer nos fazer refletir? O que é esse bom combate? Se vocês já têm uma ideia do que é o bom combate, podem escrever ali nos comentários, que depois nós vamos dissertando e daqui a pouco todos nós interligados vamos chegar a um senso comum do que é o bom combate. Percebamos, aqueles apóstolos estavam tristes. Cristo chega até eles não conseguem reconhecê-lo. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, estamos assim como esses 2 discípulos, tristes, melancólicos, abatidos, em conversações também no mesmo teor, conversações com os outros, com os nossos amigos. E eis que Cristo chega até nós, mas a gente não consegue reconhecê-lo, a gente não consegue vê-lo, porque nós estamos tão envoltos nessa tristeza, nessa amargura, que a gente não consegue reconhecer quando Cristo chega até nós. Mas a gente esquece que nessa caminhada de tristeza, de provas, de expiações, antes de retornarmos, Emmanuel nos faz um alerta. Antes dessa nossa reencarnação, a gente retornou para a pátria espiritual como filho pródigo, aquele que volta à casa paterna para a bênção do amor. E ali, naquele retorno, a gente vai com esperanças, mas também com muitos arrependimentos no plano espiritual. Porque a gente reconhece que existiram mãos luminosas que nos afagaram muito. Mas nós temos vergonha das mãos sombrias que a gente ofereceu. Quantas vezes mãos luminosas tentaram nos ajudar, mas as nossas mãos sombrias não permitiram. E assim a gente percebe que a gente precisa retornar. E ali a gente vai ver que há uma necessidade de burilamento. E a gente suspira de felicidade. E então é planejada a nossa reencarnação. Essa que eu estou, que vocês todos aqui, vejo os rostinhos de vocês, essa que vocês também estão. E assim a gente roga a reencarnação, porque ela é um recomeço. Então a gente fica feliz por esse recomeço. E a gente busca então a tarefa que a gente interrompeu. A gente tem sede de melhorar, tem sede de mudança. A gente quer vir para resgatar um dever que não foi cumprido. Um compromisso que foi menosprezado. Porque a gente está faminto de reajuste. E então,
dentro dessa questão que eu acabei de falar para vocês, que está no livro Justiça Divina. Por quê? Esse livro é um compilado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. De Allan Kardec, que tem a tradução de Manuel Quintão. E olha o que Allan Kardec nos diz exatamente sobre essa nossa solicitação da reencarnação. Ele nos diz assim: essa nova existência, quer com pessoas que a gente ofendeu, ou quer por meios análogos àqueles a quem a gente praticou o mal, quer ainda em situações opostas à vida que nos precedeu. Por exemplo, hoje na miséria, se a gente foi um mal rico. Hoje humilhado, se a gente foi orgulhoso. Então, Allan Kardec nos traz o porquê que a gente pede essa nova reencarnação. E seguindo, a gente percebe que a gente agradece então o lugar onde a gente está, o lugar aonde a gente precisa realizar toda essa reparação, esse reajuste que nos diz Emmanuel, esse benfeitor de Chico Xavier. Mas aonde que a gente faz essa reparação? A gente não se dá conta, mas a gente reclama tanto, mas essa reparação está muitas vezes no corpo doente. Aquela doença que a gente depois na nossa caminhada, ela nos encontra. A gente faz essa reparação junto ao companheiro difícil, aquele companheiro, aquela companheira que talvez não nos entende, não nos compreende ou não comunga das nossas ideias, da nossa ideologia, até inclusive do nosso dogma religioso, aquele companheiro difícil que muitas vezes talvez nem se importa conosco. Nós vamos fazer essa reparação junto àqueles parentes complexos, parentes difíceis, que muitas vezes até nós somos um parente complexo para o outro. Por que a gente acha que sempre o outro é o difícil da história? Talvez a gente também é. Nós vamos fazer esse reajuste junto, lá naquele emprego, com aquele chefe amargo, aquela pessoa difícil de se lidar, que não nos compreende, não nos valoriza. Ali é uma oportunidade de reajuste. Também na dificuldade constante, aquelas situações que parece que a nossa vida é um verdadeiro caos, que a nossa existência nunca nada de bom acontece. São as dificuldades constantes, é a oportunidade do reajuste. E ele resume que são oportunidades que nos renovam, nos fazem crescer. Só através dessas oportunidades. Vocês já pensaram, se a gente não tivesse essas situações para a gente ter que enfrentar, aonde estaria a nossa oportunidade de crescimento e de evolução? Porque na dor que a gente cresce. Se fosse tudo maravilhoso, tudo muito bem, obrigado, talvez a gente não pudesse e estivesse perdendo grandes oportunidades de melhorar, de fazer diferente. E então, Emmanuel ainda nos diz, mas então, aonde é o bom combate? Vocês saberiam me dizer? Aonde há o bom combate? O bom combate é a existência terrestre. Nós somos os soldados que estamos realizando um bom combate nessa existência. Isto é, que estejamos realizando um bom combate, porque vai depender única e exclusivamente de cada um de vocês aqui que me assistem, cada um de nós, para que realmente exista e a gente consiga realizar o bom combate. Então, é um aperfeiçoamento individual, é a única vitória, é esse aperfeiçoamento individual, é a única vitória que não se altera. Mas esse aperfeiçoamento individual, como que vai se dar? Sim, são nessas situações que Emmanuel nos trouxe, que eu citei para vocês,
mas ele vai se dar também, meus queridos, no estudo, na leitura, na boa obra, naquilo que eu assisto. O que eu assisto em casa? Quais são os programas que eu estou assistindo? Eu estou assistindo apenas o que me abaixa, apenas o que me traz tristeza, apenas o que me deprime? Ou eu estou conseguindo assistir bons programas, coisas saudáveis que me faz bem? Eu estou assistindo de repente lives, vários oradores que estão por aí dedicando o seu tempo, tirando um pouquinho de si para contribuir para o outro, aperfeiçoamento individual. Então, meus amados, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Nós mesmos é que vamos poder melhorar a situação ou fazer com que ela seja um pouquinho mais amena, ou eu posso piorar tudo, porque depende muito de como eu estou enxergando essa minha vivência, essa doença que abalou as estruturas lá onde eu vivo. É como eu estou enxergando. Bom, eu posso fazer diferente lá naquele emprego ou com aquele chefe amargo. Eu posso mostrar para ele que dá para ser diferente. E talvez ele, percebendo o nosso exemplo de maturidade, o nosso exemplo da paciência, da tolerância e também do bom ânimo, a gente pode conseguir com que as pessoas também vão se aperfeiçoando. Mas como nos diz Emmanuel, ele é individual. E ainda assim, o próprio livro diz o seguinte para nós: a expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um castigo para o espírito. É um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. É um complemento, não, jamais um castigo. E que do espírito depende aproveitá-lo, nos diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. E assim a gente vai percebendo que o homem, como ele diz ainda, tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Que futuro? Que futuro eu quero? O que eu quero para amanhã? Porque eu estou construindo hoje o que eu vou colher amanhã. O obreiro do meu futuro depende de mim. Não vamos esperar que o outro faça para nós. Depende somente de cada um de vocês, de cada um de nós, para que esse futuro seja bom ou não tão bom assim. Então a gente lamenta, mas o que a gente fez para melhorar e para colaborar? A gente lamenta muitas situações que estão acontecendo hoje no nosso entorno, mas eu estou colaborando? Eu estou usando a máscara? Eu estou higienizando as minhas mãos? Eu estou colaborando para o meu bem-estar e para o bem-estar do meu próximo? Eu estou colaborando também, elevando o meu pensamento e fazendo orações para os que precisam, porque muitas vezes nós não vamos conseguir fazer muita coisa, mas uma oração, colocar o nome daqueles que precisam em grupos de radiação. Nós estamos pensando no sofrimento dos outros? Nós estamos percebendo que se eu estou bem, eu estou saudável, eu posso fazer pelo outro que não está? Eu posso mentalizar para que o outro lá no hospital, que está lá numa UTI, para que ele receba as benesses da saúde, do bem-estar, para que ele consiga suportar o que, gente? As nossas provas e expiações. Quando nós entendermos, nós aqui, todos vocês simpatizantes da doutrina espírita, entendermos que aqui estamos para reajuste, porque houve um planejamento reencarnatório, como nos diz Emmanuel. A gente lá organizou tudo, porque a gente percebeu que teve coisas que ficaram para trás, e eu preciso agora resgatar. Quando a gente realmente aceitar com coragem, com resignação,
a gente vai conseguir suportar as provas que estamos vivenciando. Nós vamos conseguir suportar essas provas e ajudar ainda o outro que está precisando de nós. E nós vamos voltar lá para a nossa citação que eu comecei falando do Evangelho de Lucas, daqueles dois que estavam caminhando para a aldeia de Emaús, e que diz assim: eles estavam em direção a Emaús, numa peregrinação lamentosa, e se aproximou então deles aquele peregrino e passa a acompanhá-los. Vamos começar a olhar, vamos tirar o véu do nosso olhar e perceber que Cristo está caminhando conosco. Mas a gente continua na cegueira. Cristo caminha conosco através dos nossos amigos que nos dão força, nos nossos amigos que ligam, que mandam uma mensagem e dizem para ti: eu tô aqui contigo, não esquece, eu estou sintonizado à tua dor. Cristo se manifesta através dessas pessoas, mas às vezes a gente não percebe e a gente, no nosso egoísmo e no nosso orgulho, fica pedindo ao Pai que nos mande sinais. Os sinais estão ali, através de uma mensagem. A gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Está ao nosso lado, o Mestre está ao nosso lado, através desses sinais que todos os dias se apresentam a nós. E a gente continua falando, e vou trazer para vocês, para finalizar, a seguinte citação: que nós estamos aqui espíritas, buscando o esforço de ressignificar as nossas experiências dolorosas, esforço de ressignificar as nossas experiências dolorosas. Nós vamos aprender com a lição do Calvário e vamos agradecer as oportunidades de ascensão. Se nós realmente conseguirmos tirar uma lição do Calvário, nós vamos sim perceber que em toda essa dor, em todo esse sofrimento, tem uma oportunidade de ascensão. E nós precisamos subir o Calvário íntimo, o Calvário de nós mesmos, a fim de crucificar o nosso próprio egoísmo. Crucificar de uma vez por todas o nosso ego, a nossa vaidade, que não nos leva à ascensão, não nos leva ao Pai. Pelo contrário, nos deixa lá para trás, regredindo a nossa marcha, em que depois nós vamos ter que acabar retornando, resgatando, como Emmanuel nos disse, aqui ó, lá no dever esquecido, no compromisso menosprezado. Eu vou encerrar com uma citação muito bonita do espírito Alcione, no livro Renúncia. Um livro, por sinal, que fica aqui como uma dica valiosa de leitura. Eu, Cíntia, já li 2 vezes o livro Renúncia. Olha o que Alcione nos diz. Por que retens a noção dos castigos implacáveis quando o nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? A gente fica lá vibrando no negativo, vibrando no pessimismo, enquanto o nosso Pai nos oferece um manancial do amor dele para conosco. Por que, diz Alcione, que a gente atribui tamanha importância ao sofrimento? Por quê? Esse espírito de luz nos indaga. E ela diz assim: levanta-te, esqueceste Jesus? O Mestre padeceu por todos, sem culpa. Onde estás que não sentes prazer em trabalhar? De qualquer forma, por amor em seu nome, onde estamos que não sentimos prazer? O Mestre padeceu sem culpa. Então onde estamos nós? Ela diz, e repito, levanta-te, esqueceste Jesus? Vamos lembrar dele, que triunfou
no domingo de Páscoa, triunfou vitorioso. E nós também vamos sair, tenham certeza, vitoriosos dessa nossa prova, dessa nossa expiação. Mas nós precisamos passar pelo Calvário íntimo, porque nós precisamos crucificar muitos ainda desses sentimentos que trazemos, essas reminiscências do nosso passado. Nós precisamos crucificar todas essas nossas mazelas. E assim nós vamos ter um outro olhar para as experiências desafiadoras. Nós vamos saber empregar as melhores palavras em nossa peregrinação nessa terra, no caminho da evolução, que eu fiz uma citação do livro As Perguntas de Jesus, do nosso amigo Felipe Mascarenhas, nosso querido amigo de Porto Alegre. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos alimentar a nossa alma, mesmo ante qualquer sofrimento que estejamos, seja por qualquer doença que estejamos passando, não só o Covid, outras doenças que também nos debilitam. Vamos pensar que nós temos um mestre ao nosso lado e que todos os dias nos dá sinais da sua presença. Vamos ser mais gratos e menos reclamões, agradecer ao acordar e agradecer ao deitar, porque se a gente conseguir agradecer ao acordar, é a bênção de mais um dia de vida. Melhor ainda, se a gente conseguir agradecer ao dormir, significa que a gente venceu mais uma oportunidade na existência terrena. Para finalizar, eu vou fazer com vocês a prece do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Gosto de reforçar para vocês que me ouvem, gosto de reforçar que o nosso Evangelho traz muitas preces importantes, reflexivas, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. E a prece de hoje, peço que vocês se conectem comigo, que vocês elevem o pensamento, vocês podem até inclusive fechar os olhos, e eu vou falando a prece, vocês vão mentalizando ela, numa verdadeira entrega espiritual, e ela é intitulada como Nas Aflições da Vida. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam as vossas vontades venham em minha ajuda para o meu crescimento e o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Peço que vocês, por poucos segundos, elevem o pensamento a Deus, um pedido, aquele pedido que vai na alma, lá no fundo. Entreguem a Deus esse pedido nesse momento, e que esse pedido seja levado no colo de Deus, que Deus está recebendo os vossos anseios, as vossas tristezas, as vossas amarguras, e que seja feita a vontade dele e não a nossa, e que Deus nos proteja, que o Mestre Jesus, em especial nesse período da Páscoa, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê coragem, derrame as bênçãos da saúde sobre todos vocês que me assistem, derrame bênçãos salutares para
com força, com coragem, o enfrentamento do Covid, lá nos hospitais, que vocês talvez tenham parentes internados, que derrame a saúde para esses entes queridos e que seja feito a vontade de Deus e não a nossa, porque só Deus sabe do nosso planejamento reencarnatório, mas que possamos ser fortes, resignados para suportar aquilo que advém até nós. Muito obrigado e que o Senhor Jesus os abençoe e abençoe a todos nós, aos espíritos desencarnados que aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré vieram hoje ter conosco para estudar mais uma noite. Que assim seja e um beijo no coração de cada um de vós.